Bem, meus irmãos, vamos começar a leitura sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, na página 33 do livro. 1 Coríntios, autor Paulo, o tema, problemas da igreja e suas soluções. Data de 55, entre 55 e 56 depois de Cristo. Considerações preliminares. Pode ler alguém, quem quiser. Corinto, uma cidade antiga da Grécia, era, em muitos aspectos, a metrópole grega de maior destaque nos tempos de Paulo. Assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, Corinto era intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. O pecado, em todas as suas formas, agraçava nesta cidade de má fama pela sua licenciosidade. Escute, vamos só aproveitar que vamos fazer uma tacada por página, que aí a gente, eu acho que está fixo. Baixa o pouco. Se a senhora quiser, pode baixar. Não vem mais ninguém hoje? Se vier o Júlio chama. Tá. Olha só, as primeiras considerações que Paulo faz sobre Corinto. É uma cidade antiga, da onde? Da Grécia. Corinto fica na Grécia. Era, em muitos aspectos, a metrópole. Se era metrópole, é uma grande cidade. Qual página? Página 33, irmão Daniel. De maior destaque nos tempos de Paulo. Agora, aí a gente vai continuar a ler. Assim como muitas das cidades prósperas do mundo de hoje, olha só, aí o pastor faz uma relação com a cidade daquele tempo com a cidade de hoje, com as cidades grandes de hoje. Corinto era intelectualmente arrogante, grifa aí, olha as características dela. Materialmente próspera e moralmente corrupta. Então, ela era próspera, tinha dinheiro. A cidade era rica. Moralmente corrupta. Então, moralmente corrupta, o que pode ser? O que a gente pode ver? Ela tinha, além da idolatria, dentro da idolatria, e tinha a corrupção do homem mesmo. Eles faziam o que queriam, né? Além também do dinheiro, porque a corrupção tem desde o tempo do Samuel, lembra? Que os filhos de Samuel pesavam a balança. Nessa moralmente corrupta, pode falar que é do adultério, prostituição, sim, fornicação. tudo. Porque os cultos, antigamente, a maioria dos cultos lá eram regados a orgias sexuais. Por isso que quando a gente lê, a gente vai ver que estava acontecendo isso dentro da própria igreja de Corinto. Tá bom, gente? Por isso que eu gosto. Aí, ó. Então, o que acontece, gente, meus irmãos? E arrogante? E arrogante é a pessoa que se acha demais. Não dá ouvido a conselho de ninguém. Não, eu sou. Acho que ela se achava melhor. Se achava melhor. O arrogante é assim. O arrogante, você está avisando ele que ele está errado e ele não dá ouvido. Por quê? Porque às vezes, geralmente, é uma pessoa que tem muita posse. Uma pessoa que tem dinheiro. Tem uma posição, por exemplo, um chefe ou um diretor de empresa, dificilmente ele vai dar ouvido para uma pessoa que está varrendo o salão da fábrica. Ele é arrogante. Diferentemente de alguns que eu conheci. Eu conheci gente de muito dinheiro que tomava café comigo, se tivesse um copinho de extrato de tomate, tomava na minha oficina. Sabe? Então, mas já conheci gente que era pobre, se tornou rico e mal fala comigo. Não, o pior é que ele continua pobre. Tem um doutor. Esses são os mais arrogantes. É o pior que tem. Eu conheci um doutor chamado Dr. Josué. Ele foi médico do trabalho lá na empresa onde eu trabalhei na década de 90. Ele falava assim, ele tinha uma frase do arrogante que era assim, que é aquele que come, o arrogante pobre, é o que come mortandela e quer arrotar caviar. Come ovo frito. Ele comeu que era tabiru. Por quê? Porque ele não tem cacife, não tem posição, às vezes não tem nem conhecimento intelectual para querer ser mais do que aquilo que queria. E geralmente tem gente que quanto mais estuda, mais simples fica.
por exemplo, o crente, quanto mais ele procura conhecer a Deus, mais ele vai se tornar menor. Ele vai entender que ele é pequeno. Lembra que Paulo fala? Ele fala lá, agora me fugiu, em qual carta que está, que tem um determinado momento numa das suas cartas que ele diz assim: eu tenho por perda tudo que eu possuí, todo conhecimento, por amor a Cristo, pelo conhecimento de Cristo. Eu tenho como esterco tudo. Olha que ele tinha faculdade, ele era poliglota, e era de uma família razoavelmente bem vista, de posses, mas ele era simples. Então, a cidade era desse jeito. Lembra qual cidade que era, a gente vai ver isso em Apocalipse, tem uma cidade chamada Laodiceia. A cidade de Laodiceia, ela diz assim nela, para ela mesma: de nada tenho falta, sou rica, não sinto falta de nada. Mas Deus diz que ele é pobre. Mas Deus diz que ela é pobre. E nu. Ela é pobre, Desgraçada, cega e nu. Então, esse é o ambiente que o Paulo pegou a igreja. Quando ele sai, porque lembra que quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. Aí, o pecado em todas as suas formas graçava nessa cidade de má fama, pela sua licenciosidade. O que é licenciosidade? Todo mundo podia fazer o que queria. Tinha licença para fazer tudo. Cada um fazia o que queria. Então, o pecado em todas as suas formas, quer dizer, acontecia de tudo. Tudo que você imaginar de terrível acontecia na cidade. Tudo. Não é diferente do dia de hoje. Uma certa vez, pastor, eu fui pregar na igreja, Assembleia. Aí eu falei que a Assembleia, quando começou bem, né? Mas eu falei assim, que a Assembleia, ultimamente, seria uma instituição, estaria sendo uma instituição falida. O pastor ficou bravo comigo. Aí eu estava ouvindo um noticiário na televisão, muitas lideranças falando das suas denominações. Aí uma que falou muito bem foi a Adventista do Sétimo Dia, o que eles têm, o que eles possuem, o que eles fazem com as pessoas. Instituição. Tem um pastor da Assembleia de Deus, acho que é Canaã, Assembleia de Deus Canaã, Ministério Canaã, se eu não estiver enganado. Ele falou que a Assembleia de Deus perdeu muito tempo em fazendo casas para pastores, casa para presidente de campo, de ministério. Os pastores têm mansões e a Igreja Assembleia de Deus não pensou em se unir, fazer uma TV da Assembleia para influenciar a cultura do país. A gente pensou em nós mesmos, agora nós perdemos tempo. Ficamos falando que a televisão era do diabo, e a gente nem para entrar na Babilônia vai poder influenciar. E agora a gente está vendo o que está acontecendo com os nossos filhos. Que eles vão para a faculdade, chegam lá e são influenciados. E a gente não consegue fazer as crianças crescerem vendo o que é para ver. Mas, pastor, e aqueles que nasceram na Assembleia, nasceram que nem o José Wellington? Eu estava vendo uma reportagem e o Elias Silva, que ele cantou. Sim. Ele é daqui, ele está no quarto casamento, deixou as mulheres. Está no quarto casamento, sabe quem estava abençoando? Uma menina, não é velha. Já sentei do lado dele. O Wellington, o José Wellington abençoando. Só que antes disso eu já tinha visto uma reportagem que fizeram com o José Wellington, ele batendo na igreja, que o obreiro se separasse, ele estava excluindo da igreja e tudo. Peraí. Então, o pau que bate Chico não bate Francisco? Então eu vejo a corrupção não só dos nossos filhos hoje. Inclusive, eu tenho 4 no mundo, a primeira aqui dentro. Tem 4 lá, só tem uma no Evangelho. Então a gente vê a corrupção hoje não só nos novos, mas no que vieram de antigamente, se corrompendo e comer. Aí pode uma coisa e outra não pode. Também viu o Silas Malafaia, o obreiro da minha igreja, que fala que vai separar da mulher, eu excluo ele de membro. Não quero ele como obreiro nem como membro. Mas ele pode pôr a escola de samba e se não tá. É assim, irmã. É aquele ditado, qual que bate em Chico não bate em Francisco. Mas adianta. Tem um conselho que Jesus dá. Eles estão fazendo a mesma coisa que os fariseus faziam. Os fariseus colocavam um jugo em cima das pessoas, do povo,
que eles não queriam pôr nem o dedo para mover. Jesus falou que era tão pesado o jugo que eles colocaram. Mas aí ele diz assim para eles, o povo, ó, o que eles falam, vocês obedeçam. Porque eles falam o que a palavra diz. Eles não cumprem. Eles não cumprem, mas não façam como eles façam. Eles não podem ser exemplo para vocês. Só entendeu o mistério? Com esses camaradas que estão no auge, estão acima de tudo. A gente não pode ter eles como exemplo. Porque eles vão falhar. Infelizmente. Falhar como pessoa, eu entendo que nós somos dotados de falha. Mas como ministro da parte de Deus, ele tem o respaldo. Mas aí é que está. Ele tem a bússola. Mas aí é que está, irmão. Paulo diz assim, que nos últimos dias, os homens serão gananciosos, amantes de si mesmo. Aí quando ele é amante de si mesmo, ele faz essas coisas. Porque ele põe jugo no povo e ele pode botar o que ele quiser em cima do povo. Atos 20, né? 19. Após a minha partida que vive. Bom entrar no meio de vós aí, ó, camarada. E assim, irmã, e é sempre no meio da igreja, não é de fora. Então, assim, Paulo diz para Tessalonicenses assim, ó, examinai tudo, retente o bem. O que eles estiverem fazendo de bem, a gente tem que reter. O que estiver fazendo de mal, joga fora. Eu, assim, se eu ver que a pessoa está... Eu acho que eu tenho... Acho que não dá na minha mão, assim, irmão. Na minha mão, assim. A quantidade de pastores, assim, que eu sigo na internet. Tem bem poucos. Eu gostava muito de seguir o Silas Malafaia. Então, depois que porque ele é psicólogo, né? Mas depois que eu vi algumas coisas... Mas aí é que tá. Aí as pessoas vão fazendo as coisas, irmão, vão pondo peso no povo. E tem muitos que se escondem, até hoje, que é um negócio terrível, é uma covardia. Não toqueis no meu ungido. Isso é um negócio, é uma covardia, porque ele usa um texto fora do contexto para virar o pretexto para ele ficar de boa. Eu lembro que eu fui numa igreja, na verdade é a igreja que foi fundada pelo patrão do meu esposo, que já faleceu e agora os filhos assumiram, né? E lá é uma igreja rica, sabe essas igrejas ricas? É lá no Tatuapé. É uma igreja rica. Você entra na igreja, você sente que a igreja é rica. É dos ricos, sabe? E um silêncio tal. Aí só dava eu, né? Glória a Deus, aleluia. E ele se assustava. Eu não me contia, porque, sabe, estavam dando uma saudação lá e a palavra estava falando comigo, eu não me contia. Tinha uns louvores, não me contia. Eu, glória a Deus, aleluia. A igreja olhava para trás para mim, para dizer, quem é essa? Que chega? Da onde saiu essa mulher que está aqui, gritando aqui? Porque eles são tão silenciosos, não bate palma, não faz nada. Eles ficam só assim. Um silêncio total. E aí, idosos, jovens, tem jovens, viu? Uhum. Tudo muito bem vestido, tudo muito bem arrumado. Aí você foi no desenho. Aí nós olhamos, eu sou muito observadora. Não tinha também como nem perceber a árvore de Natal enorme no altar, né? E umas coisas assim estranhas, meio assim, eu olhando tudo, e depois eu parei de olhar, eu falei, vou parar de olhar, melhor parar de olhar que eu não quero pecar aqui. E aí eu continuei glorificando e tudo, aí quando terminou, o pastor, que é o dono, né, lá, nos chamou, aí tem o escritório, viu? O gabinete lá dele, muito chique, chamou nós dois lá dentro, aqui, foi uma bênção, irmão. Aí imagina, meu esposo traz a palavra, e era sobre a Bíblia. E aí eles deram a Bíblia para lerem durante um ano. E em dezembro, alguém trazer um esboço, uma fala do que achou da Bíblia. E meu esposo ouvindo aqui, Jesus, tem misericórdia, meu esposo, né? Quando foi pregar, meu esposo fala sobre a Bíblia, né? A palavra. Não, irmão, é que eu queria mesmo que o irmão trouxesse a palavra, mas não assim, sabe? Não assim, porque senão o povo a palavra maquiada. Senão o povo fica, aí meu esposo fala assim, me perdoe, o senhor é meu patrão, eu respeito o senhor e tudo, o senhor é o pastor da igreja, mas eu prego a verdade, porque eu tenho um pastor que ele prega a verdade, e eu não vou fugir dessa verdade. Mas você vê a riqueza, sabe? Assim, a diferença. Aí vem por que eles são ricos? Porque
Uma frieza que eu falei, Jesus, tem de misericórdia desse É o evangelho que se tem hoje. Tem evangelho para tudo quanto é gosto. E meu esposo tinha me preparado, ó, você vai entrar lá, mas é assim. Então fecha os olhos, dá glória a Porque Deus. o evangelho ele é confronto, não é conforto. Se a Bíblia fosse uma palavra, fosse conhecida como conforto, ela não seria conhecida como espada. A palavra de Deus não seria conhecida como espada, que penetra até a divisa da alma e do espírito. Ah, e penetrou nenhum. Veio um senhor lá, muito bem vestido, cumprimentar minha esposa assim. Deus abençoe sua vida, meu filho. Os olhos desse tamanho, meu esposo. Glória a Deus. Deus te usou Pelo demais menos um aqui. recebeu. Recebeu. Deus te usou demais aqui, meu filho. Deus falou demais comigo. Meu filho, é tudo isso, sabe? Assim, parecia que ninguém tinha pregado a verdade, o que é a palavra do Senhor. Complicado. É triste, né? Esses nossos dias tão terríveis. Não faz muito tempo não, foi o ano passado. Ah, meu Deus. E ele faleceu já, o senhor? Não, aí o pai já tinha falecido. Né? Ah, agora foi o filho que Agora convidou é ele. os filhos que estão à frente da empresa e do ministério. Aí lá dentro, na empresa, tem um espaço lá, aí tem grupos divididos. Aí meu esposo está no grupo que louva o hino da harpa, traz a palavra, sabe? Ele e o outro lá, tá na parte que só senta, lê a palavra, vamos embora. Infelizmente, mas felizmente está acontecendo o que a Bíblia disse que ia acontecer. A gente tem que glorificar a Deus que a palavra de Deus está se cumprindo. E ele fala que meu esposo é muito barulhento. Vocês são muito barulhentos. Vocês louvam o hino aí, vocês gritam demais. Mas no campo de futebol, se ele for, ele vai gritar também, né? Ele grita. Ele tem que fazer barulho. Jesus é o mesmo. Pode continuar, irmão. Juntamente com Prisca e Áquila. Juntamente com Priscila e Áquila, Prisca e Áquila, e com... É Prisca ou Priscila? Prisca é aquele apelido assim, tipo Fernanda Nanda, sabe? É diminutivo que o pessoal chama. É coisa de pessoa íntima, né, irmã? Sim, é. É intimidade. Juntamente com Prisca e Áquila e com sua própria equipe apostólica, Paulo fundou a igreja em Corinto. Durante seu ministério de 18 meses ali, na sua segunda viagem missionária, a igreja era composta de alguns judeus, sendo a sua maioria constituída de gentios convertidos do paganismo. Depois da partida de Paulo a Corinto, surgiram vários problemas na jovem igreja, que requereram sua autoridade e doutrina apostólica, por cartas e visitas pessoais. Paulo soube em Éfeso dos problemas de Corinto. Depois de uma delegação da congregação em Corinto, entregou uma carta a Paulo, em que lhe pediu instruções sobre vários assuntos. Paulo escreveu essa epístola tendo em vista os informes ouvidos e a correspondência recebida daquela igreja. Propósito, Paulo tinha dois motivos principais ao escrever essa epístola. Primeiro, tratar dos sérios problemas da igreja de Corinto, de que foram informados. Eram pecados que os coríntios não levavam muito a sério, mas que Paulo sabia que serem graves. 2. Aconselhar e doutrinar sobre vários assuntos que os coríntios lhe encaminharam por escrito. Isso inclui assuntos doutrinários e de conduta e pureza tanto individual como da congregação. Isso. Então aqui já tem uma entrada, uma introdução do que foi a primeira epístola. O problema. Uma vez que um pregador pregou sobre Priscila e Áquila, falou que era duas dicionárias, por causa do nome, tem a ver quase com o nome feminino. Eu também não vi isso. Áquila e Priscila. Mas é um casal, não é? É um casal, eles um casal, é marido e mulher. duas Áquila é nome de. Pode ser, não pode, mulher pode usar, mas eu tive um colega de quartel que o nome dele era Áquila. Hoje ele deve estar aposentado, que logo que nós saímos do quartel, ele foi para a guarda municipal
a GCM, deve estar aposentado já. Pelo não ser quase feminino, ele falou que era duas Não, funcionárias. então, aí que tá, né? Aí às vezes a pessoa fala O achismo. o achismo. E a gente tem que falar o que a Bíblia diz. Teve um menino que me mandou uma mensagem semana passada. E, na semana que ele estava estudando reumatologia. Aí ele me mandou uma mensagem perguntando se os animais eram ferozes. Olha só, irmã, na semana a gente tinha falado sobre isso. Aí eu peguei a Bíblia, era quase 1h da manhã, minha mulher falou assim, rapaz, você está falando o quê? Eu falei assim, é com o João Vitor, tá me fazendo pergunta aqui da Bíblia. Aí eu mandei para ele, aí o que eu fazia? Eu falei, espera que eu vou fazer um áudio para você que é melhor. Aí eu abri a Bíblia e fui lendo onde estava escrito que os animais iam comer das ervas. Aí mostrei para ele, então, os animais não eram. O porquê que não foi? Porque Deus, quando fala assim para Adão, ele amaldiçoa a serpente, não amaldiçoou a serpente? Quando foi falar com Adão, ele falou assim, foi Adão e falou assim, maldita seja a terra por sua causa. Ele amaldiçoou a terra, não amaldiçoou o homem. Nem o animal. Aí o animal, tudo que estava na terra, toda a criação foi contaminada. Lembra que eu falei? Que o pecado, além de pegar Adão e a sua prosperidade, a terra, toda a criação foi contaminada. Aí os animais, teve Toda a raça vivente, né? Toda a raça vivente teve essa mudança de comportamento. Aí eu mandei para ele. Aí a gente foi no aniversário do pai dele. O pai dele é pastor. Eu fui lá e tinha um pastor que falou assim, e é genro dele, é sogro dele. Porque tem um pastor aí, irmão Eduardo, que falou para mim que ele não concorda com isso não. Eu falei assim, aí eu falei para ele, né? Depois eu falei para o pastor, não falei na frente do menino para a gente não... que a gente tem que tomar cuidado para a gente não tirar a autoridade do irmão. Senão depois ninguém acredita mais no nada. Aí eu falei para ele, pastor, quando a gente está ensinando, uma coisa que os professores ensinam a gente é, você pode falar da sua percepção tomando um café. Sabe, depois da escola bíblica, você conversar, não, mas eu não concordo muito com esse negócio, mas você está ensinando, fale o que a Bíblia diz. Porque senão, lembra que a gente estudou sobre Pelágio? Pelágio era um teólogo da própria igreja. Mas ele achou que o pecado não era tudo isso porque conseguia salvação se tivesse uma vida como a dele. Regrada, sem fazer mal para ninguém, de boas obras. Isso abre porta no céu? Não abre. O que abre a porta do céu? O sangue de Jesus, a graça. E aí ele começou a insistir, lembra? Que aí teve que o pessoal expulsar ele da igreja. Fizeram um concílio e falaram, tem que arrancar esse cara, senão ele vai tumultuar tudo. Aí eu falei para ele. O espiritismo é assim. Entendeu? Aí porque aí ele não pode fazer. Pastor, hoje eu passei por uma experiência assim, eu estava na consagração, aí tem uma pessoa que mora aqui nessa rua, eu conheço ela assim, nunca fui de novo, mas eu conheci tudo bem que eu sabia que ela era da igreja, só que há alguns anos atrás, eu conheci ela assim, de vista, alguns anos atrás, sabia como ela tinha sido presa, ela teve 2 filhos, como ele na cadeia. Aí, de uns dias para cá, Deus tem me incomodado. Aí eu passo para ela, vamos para a igreja, vamos para a consagração. E eu descobri que ela não está mais congregando onde ela estava, que era perto da minha casa. Ela não está mais. Eu falei, vamos lá. Ela falou, eu preciso ir na consagração. Só que hoje ela sentiu a vontade, isso no meio da rua, eu passando. Falei para ela, pediu o meu número, não salvou. Eu falei, salve, eu nunca combinei no horário para você vir, que eu passo para te pegar. Aí ela entrou nessa aí que o senhor está falando, na situação da vida dela. Eu podia falar o que eu acho naquele momento. Mas não tem como, tinha que ler da Bíblia. Não, eu perdoei meu esposo, mas eu não aceito a filha dele que veio aqui, porque eu queria ter uma filha dele, mulher eu não tive. E ele teve, depois que saiu, que ela teve filho com ele, ele lá era casa, cuidou dele na cadeia, saiu, ele arrumou uma mulher e a filha dele tem 16 anos. Não, eu perdoei que eu aceito a minha filha, eu aceito a filha dele, ela me chama de mãe. Eu falei, você não perdoa. Porque a partir do momento que você lembra do que aconteceu e te machuca, ela falou assim, eu falei, eu estou te falando foi o que eu aprendi na Bíblia. Enquanto me machuca, é porque eu não liberei o perdão. Eu posso até ter falado que perdoei. Mas se me machuca quando toca no assunto, porque quando a gente perdoa, que sai a ferida, a gente toca no assunto que a gente nem percebe. É um assunto normal como qualquer outro. E ela não consegue. Eu falei, pois eu vou conversar com o pastor. Uma idade foi para uma outra igreja. Deus falou com ele. Ele é pastor, ele é doido para ter. Deus falou com ele falou, você tem que ir comigo. Eu falei, não é assim. Julgo, não é assim. Você é uma senhora de seu esposo, não é assim. Eu tiro por experiência da esposa do pastor, que acho que era transversário. O pastor Gilberto, quando abriu o ministério, a Miriam falou que não via com ele, a esposa do pastor.
Ela continuou lá no Belém. A única coisa que ela falou para eles: o Deus que falou com você vai falar comigo. Por qual foi o papel dele? Orar. Abriu o ministério que Deus tinha ordenado e foi orar. Ela, há pouco tempo, ela contou para a gente, olha, 20 anos, há pouco tempo ela contou como que Deus falou com ela. Ele atravessou o rio e ficou do outro lado esperando ela. Só que ele foi de barco. Quando ela veio do outro lado ele parado, ela se desesperou. Começou a gritar a ele que ela ia também. Só que ela saiu andando por cima sobre as águas. Falou: não, me espera que eu vou com você também, eu vou ficar com você lá também. Está aí até hoje. Aí eu falei para ela: então eu não posso falar nada porque eu não sou pastora, esse ano teve mais pastoral. Eu falei: mas vamos lá na igreja, eu vou falar com o pastor, marcar um horário para você conversar com ele. E a gente entra no propósito de oração. Porque ela está em outra igreja com ele, mas não consegue assumir a responsabilidade como esposa de pastor, não consegue se envolver com a igreja, nem por assumir a responsabilidade, mas se envolver. Ela não consegue, ela disse que não aguenta ficar lá. Olha, Jesus volta uma hora dessa, mas fica. Está virando um peso, né? Ela está sendo peso. Eu falei assim: eu não posso resolver. O que eu posso te dizer é isso. Você não liberou. Porque a Camila gosta mais dela do que da própria mãe. Então, porque eu costumo falar, quando eu vou falar de perdão, que o perdão é uma cicatriz. Ele precisa ser uma cicatriz. Ela falou que de você traição. vê e não dói mais. Ela falou de traição. Eu falei: eu sei, eu nunca fui traída por marido, mas eu fui traída pelas minhas filhas. A Francisca sabe a minha história. E foi exatamente como eu me senti, traída. Eu falei: então eu imagino a dor que você está sentindo. Não foi de marido, não foi, mas de filho. Eu sei o que é. E traição é traição, independente. Você não espera aquilo da pessoa. E a pessoa passa daquilo, te mostra totalmente diferente do que você esperou. Então eu vou falar com o pastor, marcar um horário. Eu falei: ó, a igreja está aberta o dia inteiro, então a senhora marca o horário para mim. Eu falei: vou falar com o pastor, você vai conversar com ele, ele aconselha você. Sim. Então, havia problemas na igreja. Problemas, mas assim, irmãos, a igreja não era uma igreja fria. Tinha todos os dons. Todos os dons. Meu Deus. Irmã, Como é que pode, olha né? só. Todos os dons. Como é que Todos os pode? dons. Todos os dons. Vamos ver. Romanos. Era 12. O 1 Coríntios, senhor? Era 9 ou era 12 dons que eles tinham? Os 12 acho que são ministérios, né? 9 são dons. 1 Coríntios, vamos lá no comecinho que Paulo vai falar. Quer ver? Porque... Era rica, né? Milionária em dom. Mas Deus escolheu as coisas não... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Primeira Coríntios. O primeiro capítulo. Aqui, ó. Versículo 7. Peço... Vai o 4 até o 7. 1 Coríntios 7. Do 1, do primeiro capítulo de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 ao 7. Só para a gente entrar no contexto. Para vocês verem os problemas. Do 4 ao 7? Capítulo 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 4 ao 7. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperado a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você viu que ele falou que nenhum dom vos falta. Nenhum, os 9 dons. Tinha dom de profecia, dom de sabedoria, dons de maravilha. Olha, os dons de maravilhas, às vezes, pessoas eram suscitadas. Já pensou? Todos os dons, irmã Francisca. Mas olha, continua lendo, irmã, do versículo 10 em diante, sobre as dissensões. Mas olha o jeito que a igreja vivia, irmã Francisca. O irmão Giovanni, irmão Daniel e irmã Leite. Acompanha aí, lê aí, irmã. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissenções, antes sejam unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Meu Deus. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cefas, e eu de Cristo.
Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga de que fostes batizado em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me para batizar, mas não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Você viu como? Lembra que eu falei que não com palavras de sabedoria. Lembra que ele trouxe aquele negócio do aerópago no coração e falou, não vou mais fazer aquilo de novo. Então, vocês viram como é que estava a situação da igreja? Com todos os dons, mas tinha distensão. Tinha distensões, tinha divisão, tinha... irmão, tem coisas assim... É nesse que capítulo impureza. que fala da facção? Sim. Por causa dos dons, será? Não, é que o diabo entra. Eles eram carnais. Porque dom, Deus dá e não tira. Mas a pessoa se deixa a carne falar mais alto, lembra? Que a gente falou? Aí, então, quando você vira carnal, o dom Deus não tira. Mas a pessoa se torna carnal. Porque ele deixa a carne falar mais alto. Aí é onde tem disputa. A pessoa que não ora, que não jejua, não consagra, não medita na palavra, com certeza vai se tornar carnal. Mesmo ele tendo dons, mesmo ele pregando muito bem, mesmo ele cantando muito bem, mesmo ele orando e os doentes se levantando. Por quê? O coração dele vai estar assim: sou melhor do que o pastor, sou melhor do que a irmã, não vou fazer, não quero. Eu sou assim. Eu sou assim. É o crente, o pastor Vicente falava, que era o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ficar assim e vou morrer assim. Estou falando que falava isso. Porque ele foi aluno do pastor Vicente, né? Então aprendeu. Bom, tem muito mais coisa, mas... Pastor também. Pastor também. Teologia. Foi? Então era isso que ele tinha. Então ele tinha que aconselhar doutrinariamente de novo. Quer dizer, tinha que doutrinar de novo um povo que ele já tinha doutrinado. Isso é triste. Eu já sei disso. Tem uma irmã, a esposa de um pastor conhecido, que eu ajudei eles numa congregação, que ela um dia falou para mim, meu irmão, o jeitão dela, irmão, agora está difícil. Eu falei, por quê, irmão? Agora a gente tem que evangelizar os crentes de novo. Tem que doutrinar os crentes de novo. Ela falou, está difícil, Eduardo. A gente tem que doutrinar o crente de novo. A gente não consegue evangelizar na rua porque a gente tem que estar todo dia doutrinando, evangelizando o povo de novo. Até ontem, o irmãozinho que pregou ontem é um jovem que o pastor separou para cooperador, né? Ele está começando, já está evangelizando há muito tempo, mas o pastor está ensinando ele, né? E ele trouxe uma palavra muito dura. Aí até no final do culto, estava conversando com a irmã, eu falei, só que é a vantagem de ser novo, porque ele não tem medo de falar, porque ele falou, exatamente o que o irmão falou aí sobre o olhar, sobre o povo de Jerusalém, quando Jeremias, Deus trouxe a palavra contra o povo, né, de Jerusalém e de Judá, e ele foi assim, você que está em pecado, você esqueceu, você não voltou, você acha que está tudo bem, então ele foi bem duro. Eu falei, quanto tempo eu não vejo alguém ministrar assim aqui, mas por quê? As pessoas vão ficando velhas, vai ficando com medo, porque é nova agora no ministério, nova assim, começando a pregar, tendo oportunidade, então ele está valente, ele fala tudo, porque ninguém acertou ele ainda. Mas quando a pessoa fica mais velha, ela começa a retrair, não, isso eu não vou falar, porque eu sei que não vão gostar. Isso aí, tipo, eu já vi muitos aqui fazer isso, entendeu? Falar mesmo, descer o pau mesmo, mas conforme foi ficando mais velho, começou a ouvir as afrontas, os ataques. Mano, eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês. Eu gosto. O negócio é que a pessoa mesmo se retrai, já não fala mais como falava antes, entendeu? Porque já apanhou, porque já teve alguém que pegou na porta. Não, o pastor Gilberto. Então o pastor Gilberto é tanto de fora como de casa, ele manda falar mesmo. Eu falo para vocês, eu gosto de treta. Os meninos falam para mim que eu gosto de treta. Os jovens, né? Os jovens adolescentes para mim. Porque eu gosto de treta. Que eu falo o que tiver de falar.
E não levo para casa. Eu tenho esse problema também. Não. Principalmente se eu estiver pregando, eu prego com a palavra que Deus me deu. E se alguém vier me pedir conselho, ele vai ouvir o que tiver que ouvir. Se vai ficar com raiva comigo, fique. Aí passa um tempo. Aí teve um, eu até contei aqui um dia, teve um que estava chateado porque o pastor não estava deixando ele mais pregar. E nem ensinar. Aí estava só eu e ele, eu falei para ele, rapaz, é mesmo, não estava deixando. E você trabalha do quê? Aí ele falou assim, eu trabalho de Uber. Eu falei, rapaz, você está reclamando, meu irmão? Você tem uma Bíblia, você tem uma igreja ambulante que passa milhares, sei lá, você pode, às vezes você tem 30, 40 passageiros por dia e você pode evangelizar, rapaz. Para com isso, meu irmão. A igreja não está, o evangelho não tá retido em quatro paredes, não. Aí eu lembrei ele, porque ele é professor, eu falei, o que significa eclésia? Aí ele já, aí o rosto, tirados para fora, aí ele já começou a sorrir, falou, pô, é bom demais. Eu estava começando, estava fazendo meu trabalho hoje no evangelismo, eu lembrando, que acho que você fez a pergunta, que foi comentado aqui sobre evangelismo pessoal, sim. E eu me adapto, eu me encaixo em evangelismo mais pessoal, corpo a corpo. Sim. Pego o microfone na rua, pego de boa, falo, louvo, mas o corpo a corpo para mim eu acho mais fácil. O pessoal, às vezes tem gente que tem mais. Né? Eu tenho mais essa facilidade. Eu também, eu acho que para evangelizar, eu até prego. Eu também. Mas assim, eu acho que eu consigo eu tenho mais sucesso no pessoal. Conseguir desenrolar mais. Porque você consegue chamar a atenção mais. Porque tem irmão que tem essa eloquência, tem facilidade para falar em público. O Rony, o pastor Gilberto, tem mais seu Clécio, não tem mais ninguém. Eles têm. Mas eu já vou no particular. Mas no particular, aí a gente só que vê. eles vão também, viu? Eu vejo, eles vão também. Meu esposo até deu um testemunho, breve testemunho ontem. Do jovem que ele acolheu na rua, chorou muito, né? Enfim, que ali aquele bairro é carente. Não estou falando isso. É que tem a facilidade. Tem mais facilidade no todo do que no. E eu sou mais no individual, no particular. Então a gente precisa tomar alguns cuidados com os crentes que precisam ser doutrinados de novo. A igreja de Corinto precisou ser. Porque lembra que eu falei que a primeira epístola não era bem a primeira? Você falou. A gente leu na aula que eu falei, não foi? Sim. Que já por carta já tinha tido no estado de vocês. E agora tem que escrever outra. Por exemplo, pastor, eu penso assim, às vezes, toda vez que tem curso de teologia, né? Eu fico olhando assim, pensando aqui, eu falei, meu Deus, já pensou se todos os ministros, os que tivessem possibilidade, tempo, quisessem vir, não para se formar, né? Mas ouvir, participar, sabe? Seria uma troca tão boa. Eu vou fazer um comentário. Para eles. Eu vou fazer um comentário. Onde há mais problema dentro do ministério? É na nave da igreja? É no Rod de Obreiros. Tem cada coisa dos bastidores, só quem faz parte, que já está mais tempo, sabe. Os problemas que tem. É horrível. A gente vê pastor de cabelo em pé aí, de pressão alta. Você pode ver qual o problema que a gente vê na nave da igreja? Nenhum. Ou é de departamento, ou é de obreiros, pessoas que... Seria tão bom, né? Se viesse sentar, se aprendesse mais um pouco, né? Então, para lembrar, pastor Gilberto fala, pouco que não ora só traz problema. Pastor Gilberto fala, o pouco que não ora só traz problema. Vocês querem ver como eles estavam? A Bíblia está aberta em Coríntios? Olha o primeiro versículo, capítulo 3. Eu estou com a Bíblia que eu esqueci, pastor. Eu estou ouvindo. Mas não tem Bíblia em cima. Tem aí? Tem ali, ó. O pastor deixou aí? O pastor deixa a Bíblia dele. Não, ele deixa 3, 4 Bíblias dele aí. Bíblia aqui. Eu não pude falar. Pode ler. Espirituais. Pode ler. Pode ler, eu não pude falar como as espirituais, e sim como as carnais, como a criança em Cristo. Ele não tinha ficado 1 ano e meio lá? Não, mas não tinha ficado o irmão Eduardo, que é fraquinho para ensinar. Tinha ficado Paulo. 1 ano e meio, aprendendo com o homem. E assim, ele tinha tempo, porque ele se dedicava o dia todo para a obra. Não é igual a gente aqui, que tem uma vez por semana.
Ele, quando ele ia para um lugar, ele ficava todo dia de casa em casa ensinando. E como é que ele vai escrever? Vocês são carnais. Tinha todos os dons. Viu como a Bíblia responde a Bíblia? Que os irmãos estão falando, mas como é que pode? Acho que foi o irmão Francisco que falou, como é que pode, pastor, ter tantos dons e ser desse jeito? Ele falou assim, ó, vocês são carnais, mesmo vocês tendo dons, vocês são carnais. É porque era uma igreja arrogante. Era uma igreja corrupta. Eu estou com um vizinho lá em casa que não é pastor, né? Casal de pastor. Está morando lá em casa. Fundo de casa. Ele veio da Bahia, ele era da Desamor. O jejum dele é 3 dias que ele faz. Passou a noite toda orando, ele e a esposa dele orando. Lá em casa agora. Aí eu fui com ele aqui num culto aqui, vim aqui na Ferraz. Deus usa ele tremendo, eu tremi por lá. Aí eu tava andando com outro irmão também, que é evangelista também, o Felipe, todo mundo conhece ele, Felipe. Aí eu peguei e mostrei o que Deus usou o pastor lá, né? Fazer lá na igreja. Aí ele já despertou nele uma inveja, né? Nossa, não era para mandar com ele, mas aquilo não é de Deus, não sei o quê. Aí eu falei para ele que não ia mais andar com ele, que o dom que esse pastor tem é um dom de maravilha, né? Aí ele já ficou bravo comigo, até me bloqueou. Tem que se alegrar. Só que ele é um jovem, né? A gente tem que se alegrar, porque Deus ainda tem os seus na terra, irmão. Graças a Deus que ainda tem. A pessoa Elias, quando Deus falou para ele, meu filho, tem mais 7 mil aí, ó. Não se incha, ele podia pôr pegar no pescoço e se matar. E assim, a senhora tocou Ai, meu Deus. num personagem que eu amo, Elias. Porque um dia eu estava perguntando para Deus por que foi ele, por que foi ele no Monte da Transfiguração e Moisés. Eu perguntei para Deus. Aí Deus me lembrou das últimas conversas que ele teve com Eliseu. O que Eliseu pediu para ele? Mas era do Espírito que estava sobre ele. Se sou eu assim, eu sempre falo de mim. Será que eu ia responder do jeito que Elias respondeu? Porque, irmã, Elias orava e o fogo descia. Ele não era carnal, irmã. Ele era espiritual demais, porque o rapaz que ele ensinou pediu uma porção dobrada do espírito dele. Ele não falou assim, você está doido? Rapaz, eu oro e fogo desce do céu. Você quer a porção dobrada de mim? Eu sou eu. Não, ele disse assim, dura coisa você me pediu. Mas por quê? Mas se você me ver sendo levado, você vai receber. Ele ainda, o que ele fez? Ele incentivou o rapaz a prosseguir, a continuar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o interessante é que Elias fez 7 milagres. O Eliseu pediu para 14. O último foi na morte. Foi depois da morte. O defunto caiu e voltou. Foi dobrado. Foi dobrado. Então, aí a gente vê por que ele foi. Porque ele tinha a característica de Cristo. A humildade. Falou, não, dura coisa me pediu, mas só que é o seguinte, tem que perseverar. Se você me ver sendo levado, você vai receber. Você vai receber. E Elias tinha tanta intimidade com Deus que ele falava e Deus chancelava, né? Lembra? Só que assim, primeiro ele exalta Deus. Vive o Senhor, cuja presença eu estou. Ele diz isso para depois ele falar que não vai chover. Quando ele adorou a Deus, exaltou a Deus, quando ele falou, Deus, chancelou. Não vai chover mesmo. É negócio com Deus. Aí, irmã, no Monte da Transfiguração está ele representando os profetas e Moisés representando a lei. Por quê? Por causa da humildade. As pessoas hoje não querem ser humildes mais. Aí acontece isso, essa arrogância da igreja de Corinto. Eu sou bacharel, tenho que andar com o meu anel de bacharel. Pra que esse anel? Se cair morto, o anel vai ficar. Se for anel de ouro mesmo, fica e é capaz do coveiro arrancar. Arranca. Você não vai levar. O anel não vai subir. Em Apocalipse capítulo 11 fala desses dois, que vai ser da grande tribulação, né? Eles vão fazer os sinais de Moisés e de Elias. Eles vão ter os sinais. São as duas testemunhas, se eu não estiver enganado, não é isso? Para fechar o céu, né? Para não show. Esses dois. São as duas testemunhas.
vão ter os mesmos dons que os dois. Meu Deus do céu. E eles vão morrer e vão ressuscitar, né? Eu estou estudando isso em escatologia. Vamos lá. Vocês entenderam por que eu sempre grifa que isso aqui pode ser uma pergunta da prova ou aquela linha de fixação. Visão panorâmica. Continue, irmã Rita. Esta epístola trata dos problemas que uma igreja experimenta quando seus membros continuam carnais e não se separam de uma vez dos incrédulos a seu redor. São problemas de pecado tipo incesto, imoralidade sexual em geral, ação judicial entre os cristãos, ideias humanistas a respeito da verdade apostólica e conflitos a respeito da liberdade cristã. Paulo também instruiu os coríntios a respeito do celibato e do casamento, culto público, inclusive a ceia do Senhor, e a oferta para os santos de Jerusalém, entre os ensinos mais importantes de Paulo, em 1 Coríntios. Está os da manifestação e dons do Espírito Santo nos cultos da igreja. O ensino desses capítulos é o mais rico do Novo Testamento, sobre a natureza e o conteúdo da adoração na igreja primitiva. Paulo mostra que o propósito de Deus para a igreja inclui uma rica variedade de dons do Espírito através de crentes fiéis e de pessoas chamadas para exercer certos ministérios. Uma diversidade dentro da unidade, comparável às múltiplas funções do corpo humano, no da operação dos dons espirituais na congregação. Paulo faz uma distinção essencial entre a edificação individual e a coletiva como assembleia, e reitera que todas as manifestações públicas de dons devem brotar do amor e que existem para edificação de todos os crentes. Então o dom não é para edificação pessoal, é para edificação do corpo. Olha, do corpo de Cristo. Eu posso ter o dom de ensinar, mas outro pode ter o dom de maravilhas, outro dom de cura, outro dom de Deus tomar ele profecia, e aí eu vou ficar chateado. Tudo é para o crescimento. Tudo é para o crescimento do reino. Entendeu? A gente não pode olhar o irmão de diferente. E isso aqui, o que estava acontecendo, que tinha até bagunça durante o culto. Que um queria falar em línguas, no mesmo tempo aí o irmão estava pregando, o outro começava a falar em línguas altas, o outro queria profetizar junto, aí ele diz assim, fazer tudo com ordem e decência. Imagina a bagunça que era o culto. Para não atropelar o culto. 14:6. É 14, acho que é 46 ou é 42. 1 Coríntios 14, 42 ou 46. Vê aí se é isso. É 14 ou é 26? Ou é 40, ou é 14 e 40, uma coisa assim. 40. 14 e 40. Faça-se tudo decentemente e com ordem. É. 14. 14 e 40. Tem Bíblia que fala que é com ordem e decência. Ordem e decência. Né? O meu é decentemente. Porque imagina a bagunça que era. No 39 ele alerta, ele 26, fala, portanto, irmãos, 26. procurai, né? Com zelo, né? 26 diz assim: que fazes, pois, irmão, quando você unir, uns tem salmo, outros tem doutrina, outro traz revelação e aquele, outro língua, né? E ainda outros interpretação, ou seja, tudo para edificação Da igreja. Tudo para edificação. Aí ele fala assim, rapaz, interessante que até sobre a ressurreição eles estavam alheios. Ele ensinou sobre a ressurreição, ele teve que escrever de novo, no capítulo 15. Você vê como uma pessoa se torna carnal, que ela começa a viver só aqui. Ela não pensa mais no céu. A disputa é tamanha que eles esqueceram do céu. Aí no capítulo 15 ele tem que falar sobre a ressurreição. Irmãos, tinha gente lá participando de culto pagão, comendo comida consagrada a demônios e depois ia participar da ceia. Que bagunça, né? Você estava fazendo com sua própria vida Então, espiritual. estava tão difícil a situação que Paulo teve que doutrinar de novo. Se você, depois, quando você... Vamos discipular de novo, né? Vamos discipular de novo. Ele teve que discipular a igreja todinha de novo, do capítulo 1
até o 10, para chegar no 11 para falar da ceia. Por isso que ele diz, quando a gente faz a leitura, olha só, vamos ver. 11, olha só. A partir do 23. Leu 29. 11, 29. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por quê? Aí ele explica por quê, irmã. Se você não comer sem discernir o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Vê a situação que estava a igreja. Eles não estavam. Ele teve que ensinar como fazer a celebração da ceia do Senhor. Porque eles estavam fazendo só festa de comida. Aí os mais ricos chegavam primeiro, comiam a comida toda. Não deixavam os coitados que vinham a pé, que demoravam para chegar, não tinham comida. Por isso que lá embaixo fala, coma-se em casa. Coma em casa. Se está com fome, coma em casa. Ele falou, vamos para com a festa e participa, celebra o memorial só com pão e com vinho, ou com suco, como a gente faz hoje. Aí eles estavam comendo e não estavam participando, não estavam ministrando mais a ceia, não estavam celebrando. O memorial acabou. Aí ele teve que pegar. Eu me lembro que uma vez eu ensinei isso lá no IP. Acho que eu fiz 4 domingos sobre Corinto. 4 domingos, porque lá o povo quase não ia no ensino, então eu pegava no domingo. Aí eu pegava no domingo para ensinar para eles, para até chegar. Eu me lembro que depois disso, passou um tempo, o Ítalo, ele já estava lá em São Mateus, ele me mandou mensagem, pastor, o senhor acredita que teve gente que queria me oferecer comida, e ele sabia, consagrada, e ele falou que não ia comer. Eu falei, por quê? Porque isso aí eu sei para quem você está consagrando. É quem foi o fundador daquela igreja do IP? Foi o senhor, não foi? Eu fui o segundo, foi Isaías, 1990. O Isaías é o... Não, não. O marido da irmã... O marido da irmã... A mãe do Davizinho lá e do... Não é isso. A irmã... Agora me fugiu o nome dela. Que ele faleceu também. Logo antes de eu chegar aí no Ipiranga. Não, isso foi ele, o irmão Isaías. Ele que abriu ali? Ele foi para Pernambuco, foi embora, que ele tinha brigado com o pastor Moisés. Foi em 91. Eu estava no Moisés Diniz? É. O pastor Moisés Diniz fechou, lá embaixo. Depois o pastor Cícero, que morreu também no acidente, pediu para mim abrir ali em cima, na Melquiades ali, para a padaria. Aí a gente abriu ali, a gente ficou 3 anos e 7 meses lá. Depois o pastor Zito veio e fez tudo novo. Aí depois foi reaberto lá embaixo, de onde era. Eu não sei como depois o senhor abriu para lá. Eu não sei que força é essa que eles fazem para fechar a congregação, né? A congregação está indo bem, está tocando e o povo vem e fecha. Só o sangue. A Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer, né? Botar a igreja do Senhor. Ele especifica de quem é a igreja. Quem é a igreja. Fechou, abriu, está lá até hoje. Está lá até hoje. Vocês entenderam? Viram a situação da igreja? Por que ele tinha que escrever? E por que ele chama de carnal? Tinha disputa entre irmãos, tinha incesto. O incesto que ele fala era o filho se deitando com a mulher do pai, com a madrasta. Tinha uma distinção, uma divisão, né? Uma divisão. E aí esse rapaz, ele fala que era para ter tirado do meio deles, tirado a comunhão. Que era para quê? Para colocar de banco. Aí na segunda epístola esse rapaz se converte. Eu dei uma aula sobre quando eu estava em Chabilândia, me pediram para dar aula. Teve um ano, não sei, foi no começo do ano passado, que eles estavam tendo sobre... Uma das aulas era sobre... agora me fugiu o termo. Quando a gente coloca a pessoa de banco, Disciplina. É a disciplina. E o tema da aula, aí falaram para mim, não, o senhor vai ter que dar aula. O senhor é o pastor. Aí eu falei o quanto tem gente que morre por disciplina fora da medida. Tem gente que mata a pessoa porque dá disciplina demais.
As pessoas querem disciplinar um adolescente como ele disciplina uma pessoa, um obreiro. Aí você mata. Às vezes o adolescente fez algo que, se fosse o obreiro, seria. Mas você não pode pegar o adolescente e querer usar com ele a mesma norma que vai usar comigo. Porque na conversa que você tem com o adolescente ou com o jovem, você percebe, se você for espiritual, você percebe que ele está arrependido. Sim. Porque teve jovens, já teve adolescente que veio conversar comigo chorando. Ele vem chorando assim, copiosamente. A igreja precisa muito de conselheiro. Verdade. Aí eu conversei, eu acho que eu contei isso, eu conversei com ele na nave da igreja. E ele chorando. E ninguém aproxima, né? Os irmãos são bem... Quando vê eu conversando com algum deles assim, o pessoal nem aproxima. Que é coisa íntima. Viu chorando, aí eu falei, você está arrependido? Então tá arrependido, né? Tá. Já pediu perdão a Deus? Já. Então ele já te arrependido. Você está arrependido, você pediu perdão a Deus, ele já te perdoou. Fica de pé aqui, nós vamos orar e você vai voltar. Tá lá, irmão, pulando, saltitando, glorificando a Deus. Então, mas primeiro não é essa conversa, né? Primeiro é essa conversa, né? Entender, compreender, aconselhar, orientar, mostrar o caminho de volta. Primeiro é essa conversa. É estender a mão, né, irmão? Aí depois, você vai ficar aqui sentado por enquanto. Pensa nisso que a gente conversou, né? A gente vê aí na vida secular as facções. Precisa de conselheiro. Eles têm tribunal do crime, nenhum sai absolvido. A gente já sabe. Mas eles argumentam. Você já percebeu por que existe o tribunal? Tem quem vai defender, tem quem vai acusar, o juiz está ali, que é 2 ou 3 pessoas para dizer, para confirmar o ocorrido, mesmo que não saia ninguém absolvido, porque a gente sabe que todos eles matam. Mas nenhum deles morre inocente. Por que dentro da igreja não tem isso? Porque em algumas igrejas as pessoas só levam pancada, errou, pronto, deixa para lá, deixa morrer. Não se dá o trabalho de orar, porque falta sentido. O pastor Gilberto pega muito no nosso pé por causa disso. Isso aí, dia sim, dia não, ele fala. Independente que a pessoa, a sua obrigação é orar. Porque é mal. Sim. Isso aí ele fala direto com a gente. Tem que estender a mão. Tem que estender a mão. Porque se fosse fazer do jeito que queriam, E tem gente que não faz, irmã. Às vezes a pessoa... Teve uma vez a menina lá, aquela adolescente que eu falei para vocês. O pai auxiliando um pastor, ele como co-pastor. A mãe abandonou ela e o menino tinha 9 meses de idade. A mãe abandonou a casa. E ela tinha 4 anos de idade. E ela sentiu muito. A menina cresceu, ela pulou a infância e a adolescência. Ela já era uma mulher de 13 anos de idade. E aí a gente, quando eu cheguei lá, os irmãos me contaram, eu comecei a conversar com ela. Aí o pai dela foi um dia lá na congregação, aí eu conversei com ele, aí eu falei, aí a gente foi, trabalhou. E a menina até, ela aconselhou ela a ficar, depois dos cultos no lar, ela ficar com o pai dela, para ela poder estar sempre cultuando durante a semana, para poder progredir. Porque você ficar 7 dias, um adolescente ficar 7 dias sem cultuar, sem ouvir a palavra, sem estar com os irmãos na comunhão, não parece mais. O inimigo toma conta de novo. Aí ela, Deus, pela misericórdia, convenceu, ela se deixou convencer. E passou uns 3 meses, ela mesma mandou o vídeo dela se batizando, né? Agora, e eu fui repreendido porque eu fui sair daqui e fui lá para o Parque São Rafael. Tem um viaduto no final da Raquel Shop aqui, ó, lá um viaduto que passa o monotrilho, né? Em cima, irmão, lá. Já chegando em São Mateus. Não, e lá para dentro ainda, depois tem que trabalhar mais uns 3 quilômetros para dentro. Eu sei, é uma viagem, viu? Então, dá uns 15 quilômetros daqui lá. E eu fui repreendido porque eu fui fazer isso. Esses são os carnais. São carnais, irmão, não vê a alma. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os nomes, eram carnais. Eles tinham disputa, tinha coisas. Aí Paulo falou, tem que doutrinar e tirar isso tudo para eles. Porque, irmão, agora pense bem, irmã. Tinha tudo isso. Como é que eles estavam participando da ceia?
A ceia tinha ordem na ceia? Não tinha. Porque eles participavam da ceia, depois eles iam comer das coisas consagradas. Que bagunça. Eu alcancei um tempo que ali ninguém participava da ceia se não tivesse alguma coisa contra o irmão e lá na frente de perdão. Pastor Hoje não Gilberto tem fala mais, desse né? tempo. Hoje não Pastor tem Gilberto mais, fala. né? Lá. Não. Eu alcancei o tempo assim. Raramente eu vejo alguém pedir Muito perdão. tempo Eu acho que faz muito tempo que eu vi. Eu não O vi. pastor Gilberto fala sempre isso. Ninguém pega, só quem pega que sou eu. É porque ele fala, só quem pega que sou eu. Só eu que tenho que pedir perdão. Características especiais. Continue, irmã. 5 características especiais. Vemos em 1 Coríntios. De todo o Novo Testamento, é a epístola que mais trata de problemas. Ao tratar de vários problemas e assuntos de Corinto, Paulo apresenta princípios espirituais claros e permanentes, sendo cada um deles universalmente aplicáveis à igreja. Vocês viram que eu já ouvi de pessoas que eu fui repreender uma vez, que falou que a igreja, que a carta aos Coríntios é só para aquele tempo. Eu falei, é mesmo? Aí eu peguei ele na Bíblia. Capítulo 1, irmãos, de Corinto. Olha, quando a pessoa falar que é só para aquele tempo, viu? Capítulo 1, a saudação. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. O versículo 2. Olha, alô, pode ler, irmã Leite, se a senhora achou. A igreja de Deus que está em Corinto, Isso. aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso. Viu aí como ele respondeu a pergunta do menino? Aí eu mandei ele ler isso aqui. Falei, você sabe interpretar texto, você está na escola. O que está escrito aí? Dele, nossa. A igreja que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos que em todo lugar. Falei, então, você está em Corinto? Falou, não, mas você está em todos os lugares. Ele é dele e é nosso. Aí eu peguei ele, falei, ele é Senhor deles e nosso. De Corinto e nosso. Então a gente tem que seguir a regra, irmão. Aí ele, irmão, tinha uns que brincavam, vai lá se meter, irmão Eduardo, seu tonto. Vai, que eles têm figurinha minha, assim, que eles põem assim, eles fazem assim. Vamos ver se tem na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. Aí uma vez me foram tirar um sarro de mim por causa disso. Né? Aí, irmão, ficou sabendo aí que tem uma figurinha sua, que os jovens fazem aí. Eu falei, então, mas que tipo de figurinha que é? Aí eu perguntei para a pessoa, falou, sobre a Bíblia. Eu falei, então, graças a Deus que eles fazem figurinha de mim disso, né? Que eles lembram de mim como uma pessoa que vela pela Bíblia, pela palavra. Ensina eles na palavra. Tem gente que é tão ignorante. Aí eu falei, tem coisa que nem espiritual. Eu falei, se eles fizerem figurinha de mim falando sobre isso, é sinal que eu estou deixando marcas neles. O pastor mesmo Gilberto já mandou pra gente, mandando privado dele, orando, dele com o microfone. Então, aí a gente... Tem até preguiça desse povo. Mas assim, irmão, quando eu dou essas patadas, por isso que eu falo mesmo. Aí a pessoa já se afasta. Só fala essa vez. Depois não vem mais com essa conversa. Não, esse negócio de facção, teve um que veio falar para mim que tinha um pastor que tinha no setor, logo quando eu cheguei, irmão Giovanni. Eu cheguei e ele se aproximou de mim no café da escola bíblica, né? Depois, aí ele falou, você ficou sabendo aí, você está sabendo que o pastor aí tem os seus queridinhos? Aí eu falei assim, Satanás, querendo encher a paciência, né? Eu falei, é mesmo? Para ver onde ele ia, irmã. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é fulano e ciclano. Eu falei, rapaz, você sabia que é bíblico isso? Irmã. Aí ele abriu o olho desse tamanho, como assim bíblico? Eu falei, rapaz, Paulo tinha 2. Tinha Tito e Timóteo. Jesus tinha 3 que andavam com ele. E tinha um que deitava no ombro dele. Pedro, Tiago e João, os 3 mais próximos. Mas tinha um que era mais próximo ainda, que podia até encostar a cabeça para cochilar. Aí, irmão, Satanás nunca mais veio falar. Entendeu? Então a gente tem que ter. Por isso que eu sempre ensino os meninos, sempre falo mesmo. Bom, quando você usa.
quando você usa a Bíblia, o Satanás corre. Ai, mas tem hora que não dá nem pra usar a Bíblia, a gente tem que ser direto mesmo. Tem que ser seco, né, irmão? Teve uma vez, falei, ainda bem que o pastor sabe, eu pedi minha cabeça, falei mesmo, larga a mão de ser fofoqueiro, ser encrenqueiro. Falei mesmo, já tava, quase que mata minha filha dentro da igreja, larga a mão de ser fofoqueiro. Ah, não, você veio falar de fulano? É seu amigo. Ah, deixa de fofoca, rapaz. Então, uma vez, pastor, sobre o apostolado, eu discuti com o professor lá na escola, Belém. Ele falou assim que Paulo foi chamado apóstolo do Senhor porque Jesus apareceu para ele. Eu falei, e Maria? Se Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiro para Maria lá na tumba. Mas a gente ser um apóstolo também. Aí eu falei, essa palavra eu não concordo muito com isso aí, não. Não, é que assim, Ele apareceu para o grifo. Não, ele apareceu, mas, por exemplo, o chamado é específico para o apóstolo. É específico. Né? Porque ele diz assim, ele é vaso escolhido por mim. Aí, irmão, e aí ele vai aprender, ele pior assim, ninguém sofreu quanto ele sofreu pelo Evangelho. Né? Tudo bem que João passou pelo óleo quente, mas o João acho que não teve 195 chibatadas nas costas. 3 vezes, né? 5 quarentenas menos 5, menos 1. Deu 195, nós fizemos a conta, né, aqui, lembra? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas estão muito cheias de ego hoje em dia. É um tom de mimimi. Não me toque, irmão. Tá certo que Paulo foi diferente de todos, né? Mas falar que a carteira caiu no chão. Foi apóstolo porque apareceu, ele conheceu. Esse foi o primeiro que apareceu foi Maria. Ele mandou anunciar ainda para os discípulos do templo. A Maria foi para anunciar. Chamou ela para ser evangelista. Falou, minha missionária, vai fazer missão, anuncia. Abre a boca e diz para eles que eu estou vivo e eu estou indo para Galileia. E avisa eles. E avisa Pedro também. Avisa Pedro também. Coisa linda, né? Avisa Pedro também. Vamos lá. Porque as mulheres não podiam falar nada, né? Mas aí é que está. Por que ele apareceu com as mulheres? Porque a mulher no tempo não tinha voz e não tinha credibilidade na palavra dela. Então ele conta para as mulheres, pode ver que os irmãos ficam até assim, elas devem estar delirando. Aí Jesus entra na sala, não entra? Pai seja convosco. Engraçado, ele ia ter lá, por que ela não veio na frente, né? É interessante esse negócio. Por quê? Porque Jesus sempre enalteceu as mulheres no ministério dele. Graças a Deus. Jesus nunca desprezou as mulheres. Nunca. Ele cuidou das mulheres, mudou a vida de mulheres, não mudou? Ele não mudou a vida da mulher dos fluxos de sangue? E a de Samaria. A viúva de Naim, a samaritana. Não, e a samaritana ainda é pior, irmão, porque era vista como inimiga do povo. Como a ralé da sociedade. Ganhou todo o seu povo, a cidade. Mudou tudo, né? Então, aí ele falou, vou falar com as mulheres. Vou dar voz a elas. Porque ele falou na palavra dele que ele veio cumprir a lei, não cumprir, né? Então ele veio cumprir mediante a graça. Então, o pastor, ontem, né? Na 3, o presbítero Daniel, ele teve a oportunidade para dar uma saudação e ele deu em Atos, né? E ele estava ali explanando a saudação dele e eu achei bem interessante como ele falou assim, que na igreja, nas igrejas, né? Tem muitos juízes, advogados, isso e aquilo, né? E aí, muita conversa, né, nisso. E aí o presbítero Deoclésio também complementou com ele, dizendo assim, é interessante isso, porque nós todos somos réus. Nós somos pecadores. Sim. Nós somos os réus. Então, nós somos juízes do quê? Se nós temos juiz. Se nós temos um juiz que vai nos julgar, nós somos juízes do quê? Nós vemos as pessoas falar que não tem pecado grande, tem pecado pequeno. Houve um negócio mês passado, numa reunião de obreiro, e aí sobrou para mim, né? Porque tem coisas que eu não concordo. Eu aprendi, meu pastor me levou numa diretriz, então a diretriz que ele me deu foi aquilo. Então não adianta, tem uma doutrina, a doutrina, o RI da igreja é válido para. Eu sou obreira, eu sou diaconisa, então o RI é para mim cumprir, mas não é para quem está lá na igreja. Ah, mas tem um obreiro e não cumpre. Peraí, o obreiro não cumpre, o problema é dele com Deus, foi passado para ele. Ele não tem
a liberdade daquele que obedece. Aí eu dei uma abençoada, mas eu encontrei fulano que estava assim no mercado. Deu um negócio na reunião. Aí passou umas 2 semanas. Aí entraram no assunto de novo, que não tinha nada a ver na escola dominical. Só que assim, eu sou muito expressiva. Se eu não gostar de algo, ou se eu gostar, eu não preciso abrir minha boca. O senhor vai perceber. Qualquer bela, a Francisca sabe. Quem convive comigo sabe se eu estou bem, ou se eu não estou, se estou nervosa, se eu aceito. E o irmão percebeu, eu já virei, estava sentado ali, já virei para frente. Ali que a escola dominical a gente faz ali, né? Eu já virei aqui para frente. Porque eu já não concordei, que não tinha nada a ver. Essa escola dominical está falando do corpo, alma e espírito. As primeiras 5 estão falando do corpo. Então o irmão aproveitou a deixa e já veio de novo no mesmo assunto, Trazer esse assunto que tinha arrumado confusão. E eu já fechei a cara, eu comecei a olhar para frente. E eu fui tirar o rosto do banheiro, só que aí eu voltei sem ter. Eu invento para mim não ficar, porque eu tenho uma boca que não me ajuda. Eu arrumo mais problema que eu resolvo. Porque eu sou muito direta. E ele veio pro meu lado. Minha irmã, que eu arrumo meu lado. Minha irmã, você concorda? Você não concorda comigo, minha amiga? Desse jeito. Você não concorda comigo? Que o irmão está em pecado? Eu olhando para frente, eu respondi assim, eu prefiro não responder. Então, você está vendo? Obreiro, viu? Não é qualquer um, não. Está ensinamento. A Miriam estava atrás de mim, eu olhei para a Miriam, fica quieta. Fica quieta. Aí tá vendo, gente? Ela concordou comigo, ela não respondeu. Eu falei, meu Deus do céu. Só que até o final da aula eu não consegui, não aguentei. E ele continuou. Eu falei, irmão, você não acha que tem pecado maior aí na igreja que isso aí? Aí ele falou assim, mas a Bíblia não diz que tem pecadinho, pecadão. Eu fui abrir a Bíblia, a Miriam fica quieta. Que na Bíblia fala da trave, do meu olho do cisco. Isso aí diz pecado. E fala do tamanho do pecado meu, de mim, Tira primeiro a trave do teu olho, para depois Entendeu? você tentar tirar o cisco do olho. Fica quieta, porque eu ia pegar, eu ia arrumar confusão dentro da Bíblia, sabe? Eu também eu li Bíblia, são 20 anos que eu estou no Evangelho. Eu posso não ter tanta experiência, mas não mexe comigo. Aí eu ia falar para ele, não tem pecadinho, não tem pecador, por que a trave é maior do que o cisco? Eu ia perguntar para ele, dentro da Bíblia. E o ruim é que essas coisas gera muita Amiga, fica quieta. fraqueza na igreja. São os juízes, né? É o juiz. Que o Aí a mulher falou, fica quieta aí. Eu fiquei, mas eu passei mal na igreja de graça. Não, é Porque eu não complicado. consegui responder, porque eu não posso dar munição para ele. Então, Ele é tá complicado, entendeu? Aí a gente tem que Isso tem que ter conselheiro. ser errado. ponderado. Acho que ele está falando isso, né? A gente Mas precisa ter... tem muita O ver pastor. com o que a gente está fazendo. Não tem como pagar essa parte não, porque eu esqueci. Não, sempre esqueço. não tem problema que é fechado para vocês, ele não fica público. Não fica público. Não, É fechado. mas o pior é que tinha muita gente na reunião. Não, mas Não, mas não vai ficar público. Vai para o nosso grupo, não fica público. é só pro grupo da Você escola. esquece isso aí. Não, mas é o grupo da escola. É o que está dentro da lição. Só tá quem tem dentro da- acesso são os alunos. Só os alunos. É o que está dentro. Há um da- destaque geral sobre a unidade da igreja local como corpo de Cristo. Página 36. Destaque este no ensino sobre divisões, ceia do Senhor e dons espirituais. Aí ele está dividindo, o pastor dividiu como se ele colocasse o organograma da epístola. Essa epístola contém o mais amplo ensino do Novo Testamento em assuntos de grande importância como o celibato, o casamento e o novo casamento. A ceia do Senhor. Vocês lembram que eu falei para vocês que ele foi chegando para chegar na ceia? Quando vocês forem ler, isso vai estar mais nítido para vocês agora. Se vocês forem ler amanhã ou essa semana, ler essa epístola, seria bom vocês lerem. Para vocês, porque aí ajuda a gravar isso que eu estou falando hoje. Se pega do começo, vocês vão ver como Paulo encontra a igreja, que é carnal. Aí vocês vão vendo, vão destrinchando como estava a situação da igreja. O pastor está colocando aqui. E vocês vão ver com seus olhos como estava a situação. Aí ele começa em algum Novo Testamento e tal. Ó, na ceia do Senhor. Línguas, profecias e dons espirituais durante o culto. Aí a ordem no culto, o amor cristão, 1 Coríntios 13. Aí é que está, irmã. Tinha todos os dons, mas aí ele fala assim, não falta dom em vocês. Lembra que eu falei que não tinha divisão de capítulos? A Bíblia? Então, aí vocês entendem. Aí quando você for ler, ele diz assim, ó,
no capítulo 12, versículo 30. Coríntios? Coríntios. Primeiro, 1 Coríntios 12, 30. Meu Deus. Eu falei para vocês, não vai dar para a gente terminar em um mês não, irmã. É muito peso, irmã. Irmã Francisca. É muito conteúdo. E eu gosto de passar tudo. Eu não gosto de fazer assim, porque eu acho que resumo é bom para quem já tem algum conhecimento. Mas como eu quero passar mesmo conteúdo para vocês, a gente vai ler. Sabe aquele negócio de fazer versículo a versículo? Não dá para a gente fazer, mas o que eu puder fazer para vocês adquirirem mais, eu vou fazer. Olha só, o versículo 29. Escuta aí. Achou, irmão Giovanni? Olha só. Capítulo 12 eu achei. Então, versículo 29. Porventura são todos apóstolos, que nem o irmão falou. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todas as diversas línguas? Interpretam todos? Lembra que eu falei que não é só porque eu tenho o dom de ensinar, eu vou ter inveja porque o irmão tem o dom de curar? É isso que ele está falando assim. Rapaz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Procura com zelo os dons. Aí ele liga. Quando você lê, não lê o capítulo 13, nem lê a epígrafe, porque a epígrafe não tinha, nem o número 13. Continua a carta. Como é que está, irmã Rita? a 13, Ele diz assim, ó, procurai, mas eu vou lhes mostrar um caminho mais excelente. Aí... Ainda Ah, lá, ó. que falasse a língua dos homens e dos anjos, Pode ler e não todo. tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, seria como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos, por exemplo, que um enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. O amor, né? O amor entre eles. Rapaz, acaba com esse negócio. Acaba com divisão. Acaba com acusação. Ele está falando. Acaba com a inveja, tudo. O amor é excelente. O amor não vê os seus próprios interesses. E eu acho que além do amor, assim, antes disso, você olhar para o outro, você entender que o outro é a alma. É uma alma. E que para Jesus é importante essa alma. Então, quando você olha e você entende isso, você traz o amor. É automático. Ele vem para você e você faz coisas que você fala, nossa, mas por que eu estou assim? Porque você conseguiu entender. Então, porque tinha dom, mas faltava o amor para eles. Quando você Tinha não todos entende, os dons, mas não tinha o dom do amor. A excelência, o caminho mais excelente que Paulo fala é o amor. É o dom de amar. Porque o que ama, ele não mata. Ele estende a mão. Sabe? É isso que Paulo está falando, que a igreja de Corinto estava terrível. E a carro está aqui? Tá? Será que vai entrar algum carro? Ele tá do lado de cá. Aqui não entra não. Pastor, e essa parte aqui, ó? Casamento e um novo casamento. Então, está no Que capítulo 7. Vamos lá, vamos ler, que a gente explana ele. Eu acho que é do lado de lá, irmã, que estão ligando. capítulo 7? É, capítulo 7. Resposta acerca do casamento. Oi, fala. Ih, meu Deus. Pastor,
Eu falei que ia separar nada. Ajuda essa amiga com essa blusa branca, eu tiro essa. Ela, Francisca, vem aqui. Ela fala com você. Vem É aqui. o amor, irmã. Irmã pregou, agora vai ter que viver. Pois é, olha, o amor. É o amor. Vamos. Vai lá. E Deus manda na hora. Irmão, Jesus manda não. Irmão, já teve uma vez, nós fizemos uma leitura para não. Uma leitura inicial, irmã, em Tiago, para não fazer essa acepção de pessoas. Amor, ajuda essa amiga, eu vou roupinha também. Entrou um camarada todo cagado ali. Essa menina entrou aqui tem 15 dias. Tá bom, linda. Estava assim, enfrentou o reflexo, mostrando o dedo. Oi. Foi um terror o dia que ele entrou aqui. Vamos lá, vamos ler. Capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher. E cada uma tem o seu próprio marido. Então, Paulo já está dando limite. É uma mulher e um marido. Ela é usuária. Hã? É, pelo jeito, sim. Ou todo Morador mundo de rua. Hã? para um minuto e hora todo mundo para. Só essa planta. Deus pode fazer uma Eu obra. acho que ela quer. Deus pode fazer uma obra. Acho que ela, mas acho que ela quer roupa, mano. Não, porque uma vez entrou um no IP lá que falou que queria oração, mas quando eu falei, rapaz, você mora aqui perto que eu te vi aqui. Ele se invocou comigo. Falou, então, porque assim, às vezes você quer tratar bem, então é melhor dar o que ela está pedindo. O marido, ó, mas por causa da posição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. O marido paga à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O que é a benevolência? Aí está falando do ato conjugal, do ato sexual, das relações sexuais. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no na mulher. O que ele está dizendo? Quando um quiser, na medida que você tiver com saúde, dê o que o marido quer, dê o que a mulher quer. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos abrigardes a oração, e depois ajuntai-vos com outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Vocês entenderam? O que ele está falando? Se o marido e a mulher ficar muito tempo sem ter relação, eles vão ser tentados pela falta. Mas você está vendo? Quando ela cansa, não faz isso. Ela queria roupa e acabou. O negócio que se dá, vem direto. É, eu conheço. E às vezes pode pegar para vender também, né? Sim, eles fazem isso. E essas roupas da mesa é separada. Roupas tipo separadas. Tá dando para entender, irmã Leide? Até aí? Que não pode ficar muito tempo sem ter relação, porque senão você vai ser tentado. E isso o diabo sabe, viu? Quando o marido e a mulher não estão dentro. Teve pastor que já me contou coisas assim que aconteceram com ele, que só o sangue, por causa da doença da mulher. E se ele não está debaixo do óleo, e o diabo manda e não manda, meu Deus do céu. É bem assim. Né? Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Porque Paulo fez o voto do celibato. Ele não teria, ele ia se dedicar integralmente para a obra. Então, ele não. Alguns historiadores dizem, foi a opção dele. Alguns historiadores dizem que ele era viúvo, a mulher tinha falecido quando ele casou muito jovem. E aí, ele, como ele estava envolvido na obra lá, envolvido na obra do Sinédrio, então ele foi, aí depois que ele encontrou com Jesus, aí que ele não teve tempo mesmo. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. O que é abrasar? É você ter relação fora do casamento. Ai, gente, mas eu gosto de falar isso com jovem. Eu gosto demais. Que é a fornicação, né? Que é a fornicação. Eu gosto de falar com eles. Para eles até E eu falo para eles entenderem, né? Porque assim. Se estiverem na rua, numa festa, sim, essas coisas acontecerem com ele, porque vai. E fugir, porque eu falo para eles assim. Quando eu cheguei lá no Curuçá, eu fui dar aula
os jovens, e às vezes eles me perguntavam isso no meio da aula. Eu tinha que parar para ensinar. Aí eu falava para eles assim, meu filho, deixa eu falar uma coisa para vocês, meninas e meninos. Se vocês são virgens ainda, não precisa levantar a mão não, quem não é. Eu não quero saber quem não. Se você é virgem, mantenha-se assim. Assim. Aí eles perguntam, mas por quê? Eu falei, porque assim, eu sei. O trem é bom. A relação sexual é boa. E depois que você fizer uma vez, você vai querer fazer de novo. E você não, por isso que ele diz abrasar. Vocês vão ficar abrasados e vocês não vão se conter. É melhor casar. É melhor casar. Então espera casar. Segura o trem. Aí tem uma irmã Marina que dava risada quando eu falava isso, ela estava do lado. Ela dava risada. Irmão Dório, você é doido, você fala esse negócio. Não, mas tem que falar da maneira que eles entendam. Eu não posso ficar desenhando, de maquiando o negócio, tem que falar da maneira que eles entendam. A palavra certa. Aí eu falava para eles desse jeito, bom, Giovanni. Falei, segura, porque eu falei para eles, eu já tive a idade de vocês. E eu sei o quanto abrasa mesmo. A gente, né, hoje a gente está com mais de 50, mas a gente já teve 18, já teve 17, já teve 20. Tempo do vigor, né? É, o tempo do vigor. Todavia, a gente parou no 9, não vai? Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não ao Senhor. Digo eu, não ao Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. O que acontece? Se o descrente for embora, a pessoa tem direito a casar, de novo. Era isso que a senhora tinha dúvida? Era, né? Então, No caso do abandono. o abandono você tem direito, porque pelo jeito ela já fornicou. Ela já, a pessoa que te deixou, ela já entrou em adultério. Aí vamos lá em Mateus. Mas eu queria falar algo para o senhor assim, que o senhor entrou nesse assunto, eu nunca falei para ninguém, pastor nenhum. Quando a gente casou, eu tinha algo em mim assim que eu não conseguia conter, né? Uhum. Tipo, por exemplo, a minha esposa, ela só queria fazer a relação quando ela estava na menstruação. E eu não podia ver sangue. Se eu visse sangue, pronto. Não tinha como eu chegar nem perto. Porque assim... Aí foi que depois... O problema da sua esposa era hormonal. E nesse momento ela que mais queria. Por quê? Eu nem vi o sangue. Porque nesse período que a mulher está no pico. No período menstrual que a mulher está no pico de desejo. Da fertilidade, aí o desejo aumenta. E as questões hormonais. Se tivesse procurado um médico, o médico teria resolvido. Então, se tivesse procurado, teria resolvido esse problema. E às vezes o casal quer resolver só entre eles. Não procura um profissional. Que teve casal aqui que até a moça conversou comigo. Ele já tinha conversado com o pastor e ele é mais novo. Ela tem minha idade, ela é 12 anos mais velha do que ele. Então ele está com 30 e poucos anos, então ele está lá, né? Está saltitando, né? E na minha idade, ela está que nem eu, ela já é aquela mesma. Sim. Eu já estou se não estou no começo da menopausa, já tem mais de 3 anos. Sim. E ela começou agora, então ela começou a ter esses problemas, porque depois que eu entrei, não tem certos problemas que a gente passa. Sim, sim. Então ela estava com esse tipo de problema. E ele conversou comigo. Ele falou comigo. E eu falei, mas você já procuraram um médico? Eu falei para ela que se ela quiser, eu vou no médico com ela, tipo, com um psicólogo. Ela não quer. Eu falei, vocês têm convênio? Tem. Eu falei, então, meu filho, mas ela que não quer. Então, mas precisa conversar com ela para ela abrir a mente. Você que é professora, é diretora de escola agora, estudar, tem faculdade, então, mas porque o médico, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de falar para o médico. Mas o médico vai ajudar. É o melhor profissional para ajudar. Às vezes não quer ir no homem, vai numa mulher que a mulher entende. Eu acho que tem a facilidade maior de falar com a mulher. Né? Mas isso aí ajuda. O contexto hormonal ajuda muito. Aí regula. Se tivesse regulado, a tua esposa ia passar o mês todo
Não no mesmo pique do período pré-menstrual ou pós-menstrual. Porque é aquele período pré... Mas ela não ia também no ginecologista? Então, aí é que Não tá. conseguia também. Então, aí o problema realmente foi que a cabeça... Desculpa falar, a cabeça dura dela. Né? Aí ela acabou separando o senhor. Então, mas Não, ele nem queria. Então, aí o que acontece? Aí a pessoa perde um casamento por questão que o homem consegue resolver. Deus não precisava nem entrar no negócio. Mas eu falo para você que foi o que eu falei para a irmã de manhã de aconselhação. Você já tentou tratar a filha do seu esposo como sua filha? Não era mais fácil? É. Ele estava com problema com a menina gosta dela, tem 16 anos, e às vezes podia até te ajudar a curar, porque você tinha o desejo de ter uma filha com ele. Ah, eu não consigo. E quem sabe... O problema é tão mais fácil. E ela tem idade ainda para gerar, essa irmã? Ela aparentemente parece que ela é mais nova do que eu. Então, se ela tiver... Quem sabe é isso que Jesus está querendo abrir a amada dela. O filho dela mais velho tem 25 anos. O mais velho dela tem a idade da minha caçula. Uhum. E ela tem mais dois, que já são adultos também, que são os dois mais novos. Então, porque se ela estiver ainda no período, estiver ainda menstruando, ovulando, né? Mas sabe o que eu entendi com a convenção da irmã? É a ingratidão. Ela está se achando que o marido foi ingrato com ela, porque ele viveu preso. Os filhos dela, teve tudo quando ele preso, ela ia visitar, tinha visita íntima, teve os filhos, criou sozinha, cuidou do marido lá e ele saiu. Quando ele saiu, que estava bem, aí arrumou uma amante. Então, eu até entendo. Sim. Né? Ela precisa tratar o coração dela primeiro. Exato, foi o que eu falei para ela. Perdão. Eu falei, filho, o seu problema está no seu coração. Se ela não liberar o perdão, ela não vai... E assim, mas por quê? Ela precisa, primeiro precisa entender que não é porque ela fez o bem com o marido dela que a recompensa tinha que vir através dele. Não. É isso. Ela tá, Às vezes a menina é a bênção que Deus quer dar para ela. Exato, e diz que a menina adora ela. Bom, vamos lá, vamos ler. Vai dar 9h30? Vamos terminar aqui, Mateus 19. Só para falar acerca do divórcio que Jesus falou. Aqui é Jesus, Mateus 19. Acerca do divórcio. Acompanha aí. E aconteceu o quê? Todos acharam? amém. Na Bíblia. Mateus 19. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Por qualquer motivo, eles perguntam. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes dito que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Por que Jesus fala isso? Ele fala disso, irmã, porque quem vai perguntar para ele é doutor da lei. Então ele tem que bater com eles, não que eles sabem. A senhora entendeu? Então ele tem que bater com pessoas que são pessoas que conhecem a lei. Então Jesus tinha que ir naquilo que ele sabe, para fazer eles lembrarem, para poder trazer eles para o contexto que ele quer ensinar. Jesus sempre foi além, né? Sempre foi além. Aí ele pega. Aí ele começa, ó. Aí eles respondem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, aí ele entra, olha só, olha como Jesus é tremendo, irmão. Aí ele vai além. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de... Prostituição. O que é prostituição? É quando a pessoa trai, entra em adultério, certo? Não sendo. Se ele falou não sendo, ele quer dizer que você pode pedir o divórcio por adultério. Sim ou não? Sim. Não é isso que está escrito? Sim. Eu gosto de ler e a gente faz a interpretação do texto. Não é isso que está escrito? Ou seja, em outra palavra ele fala, se for por adultério, prostituição, Isso. É legal. Ou se for por abandono. O abandono também é legal. O cônjuge, abandono. deixa o outro. Sim. O que vai fazer? É porque naquela época não tinha o cartório. Então, porque assim, por exemplo, o homem adulterou, foi pego, ou a mulher adulterou, todo mundo ia saber. Então, o homem ou a mulher traído ou traída, podia, divórcio, né? o povo já sabia, falou, olha, ele está livre. Ô, pastor,
pastor, deixa eu Era fazer uma digno de pergunta morte dentro naquela disso. Sim. Assim, aqui ele falando que a mulher, um exemplo, a mulher traiu o marido. Eles tinham que ir no sacerdote e falar com o sacerdote por que ele ia repudiar aquela mulher. Sim, ele tinha que falar, ele tinha que abrir, porque... Ele tinha que ir lá no sinagoga e conversar com o sacerdote. O juiz, né? Porque eles tinham as pessoas... Porque o sinédrio, na verdade, era para isso mesmo, né? Para resolver essas causas civis. Como não tinha nenhum papel assinado, então tinha que... Porque o casamento era público. Querendo ou não, o casamento era público. Todo mundo sabia que eles tinham casado. Então, para desfazer, tinha que ser público também. O primeiro casamento era 7 dias, né? Então não tinha nem Sim, como esconder que não vamos casou. esconder. Então, Mas ainda assim eu ainda vejo como cartório. É. Porque nos dias atuais de hoje, para se desfazer tem que ir aonde? no cartório. No cartório. Então, para se desfazer lá naquele tempo, tinha que ir ao sinédrio. Ao sinédrio. E anunciar. Denunciar. Então, o que acontece? Agora diz um exemplo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. Quer dizer, se eu me separar da minha mulher por qualquer motivo e casar com outra, eu estou em adultério. E faz a outra também. E faz a outra entrar em adultério. Quer dizer, você vai para o inferno, porque os adúlteros não entrarão no reino do céu, não é assim? E leva a outra. E para mim foi tão terrível que eu vim entender depois de 20 anos a respeito do divórcio. Mas nenhum pastor nunca conversou com o senhor sobre isso? Eu fui, quando eu descobri, eu fiquei na minha, né? Aí eu fui, procurei a justiça primeiro, né? Fui. Uhum. Depois ela veio, deu a dona tudo e depois ela abandonou a casa, abandonou minha filha. Minha filha tinha 3 anos e meio, eu fui pai até os 7 anos com a minha filha. Sozinho na casa. Imagina o sofrimento. Aí, o que acontece? Quando ela correu atrás depois, ela correu atrás de querer outras coisas, né? Uhum. Que eu tinha casado com um parcial de bem. A casa que eu moro era para vender, era para ela. Mas ainda bem que a casa que eu moro é herança, tinha documento herança do meu pai. O juiz pediu tudo isso aí. Aí o juiz falou, não, você não é dona de nada lá. Lá são 5 irmãos a casa. Tem pai. Sim. Aí o que acontece? Eu divorciei, só que eu não fui buscar a carta de gravação. Ficou arquivada 20 anos lá no fora. Todo lugar, todos os órgãos que eu ia era casado. Casado com Osânia Martins dos Reis. Então tinha que ter. Era com a carta de gravação e o juiz arquivou a minha. Eu continuava casado debaixo de uma maldição, carga uma maldição, eu tudo sem saber. Meu Deus do céu. O presbítero Daniel Não conseguia precisaria ganhar de R$1. De instrução, Então, por isso que assim, por isso que me espantou, nenhum pastor tem instruído ele. Ninguém. Porque a gente tem experiência aqui E eu não sabia. do tocador, do Márcio, né? Ele tinha problema com a esposa, com a filha também, e o pastor, assim, a filha, o mínimo que a filha fez, pegou a escova de dente dele, passou na privada e Oh, Jesus. imagina como é que a mãe tratava se a filha foi capaz de fazer isso. Meu com Deus o do céu. consentimento da mãe. Complicado. Então aí o pastor conversou com ele. Uhum. Hoje ele mora no quintal do Eliseu, alugou a casa. Porque assim, Precisa é melhor, de ajuda essas pessoas. acho que é Provérbios que diz que é melhor morar num casebre do que morar num palácio com uma mulher rixosa. Olha só, Meu Deus. Como se fosse uma goteira, assim, É. na cabeça toda. meu Deus. No Vamos caso continuar do- aqui para a gente do terminar para a irmã Leite. Vamos lá. O presbítero aqui ainda teve a filhinha, né? Meu Deus do céu. Mas assim, irmã, a mulher não largou o menino com 9 meses e a menina com 3 anos com o pai? É a mesma coisa que aconteceu com Eu o queria irmão. até os 7. Depois que ela foi lá e pediu que o juiz não deu o divórcio na hora. Porque tem família, o juiz sabe, ele não dá o divórcio na hora. Nós esperamos 1 ano, 2 anos para ver se a pessoa volta. Aí, É que no seu tempo eles demoravam. Hoje em dia, você Agora, pedia no máximo 6 meses. 5 dias você a consegue. 10 dias agora. Você sai. Vamos lá. Isso tudo é ação de Satanás também, né? Para acabar o casamento rápido. Acabar com a família. Acabar com a família. É. Então ele está dizendo assim, ó, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Só quem realmente tem noção da responsabilidade. Ele está falando isso. Porque casamento é uma responsabilidade.
A senhora entendeu, irmã? Então, se separar por adultério, você está livre para casar de novo. Se a pessoa te traiu, você está livre. Agora, se foi... O problema é esse. Se eu cometo, eu não posso casar de novo. Porque minha mulher vai me mandar... Olha só como peso. Por isso que você tem que pensar. Porque se eu cometo adultério e minha mulher não quer mais ficar comigo, eu não posso casar de novo. Eu dependo do perdão dela. Ficar só, separar e ficar só. Porque senão eu levo outra pessoa para o inferno junto. E aí é no caso da mulher. A mulher cometeu adultério, aí a mulher casa de novo. A mesma coisa. Ela leva outra pessoa. Entendeu? Por isso que você não... Por isso que Jesus apertou o negócio. Porque ele disse que aquele porque assim, ó, se não for por adultério, porque o que casa com ela comete adultério. Porque você, veja bem, você separou sem motivo algum, você começa a cometer adultério. Então você não pode casar de novo. Sem ser por adultério. Só depois que a pessoa morre, né? Só depois que a pessoa morre que está assim. Mas se for por adultério, isso está livre. É uma questão que é muito polêmica isso aí, né? Agora tem um problema de hoje em dia se não foi isso, acho que é do espancamento. De tudo, desse sentido. Antes eu No não sentido entendia, do mau hoje convívio. eu já Porque assim, entendi irmão, essa palavra. eu vou falar para vocês. Eu já tive problema, eu tive um problema no começo do ministério, vou contar aqui pra gente, aí depois eu só falo pra gente ir embora. Eu tive um problema no começo do ministério, eu acho que vou desligar isso aqui. Amém, irmãos? Até a próxima aula.